Boa noite, eu sou a Dana Farias, está começando mais um Arte Suburbana Entrevista e hoje eu estou recebendo aqui o Leonel Matias, que ele é professor e representante do Fórum Municipal de Cultura de Cachoeirinha. Seja muito bem-vindo, Leonel. Boa noite, Dana. Boa noite aos amigos e amigas que acompanham o Arte Suburbana Entrevista. É um prazer estar falando no programa, né? Muito honrado pelo convite e acho muito legal participar de um programa onde o protagonista do programa é a cultura, né? Isso é muito bacana, a gente poder falar um pouco da cultura. É verdade, eu trouxe o Leonel aqui porque ele está trabalhando direto agora com a função da Lei Aldir Blanc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Lei Aldir Blanc, porque muita gente não sabe como funciona, como acessa. Então, vamos começar falando a quem é destinada a Lei Aldir Blanc. Bom, Dana, a gente se envolveu nesse processo de participação da implementação da lei na cidade, né? E nós acabamos criando ali o Fórum da Cultura de Cachoeirinha, né? Bom, é um grupo que envolve hoje em torno de 50 pessoas, dos diversos setores da cultura, de toda a cadeia produtiva da cultura, e a gente começou a travar esse debate, essas discussões da lei dentro das reuniões do conselho, né? Do conselho não, desculpa, do fórum. A nossa história também, comprometimento com a cultura e com a arte, ela vem já de algum tempo, né? Eu tenho também coordenado o movimento pela construção do Teatro Municipal de Cachoeirinha, né? Tive a experiência de ter tido 2 mandatos de vereador, onde a gente teve como uma das pautas principais do mandato as questões da cultura e da educação. Em relação à cultura, nós trabalhamos muito para organizar o Conselho Municipal, o Fundo Municipal, criamos um projeto de democratização do acesso à cultura na Câmara de Vereadores, que foi o Cultura na Câmara, onde todas as artes, as culturas tinham espaço uma vez por semana para suas manifestações, né? Foi um espaço que o artista ganhou naquela época para apresentar a cultura, né? Também apresentamos o projeto criando o Dia do Grafite, a Semana do Hip Hop e o programa Hip Hop e a Educação. E mais a Semana da Cultura na Câmara de Vereadores. Então, a gente trabalhou bastante esse tema, eu como professor também, eu sou professor do curso de Magistério da Escola Princesa Isabel, a gente tem a arte e a cultura como uma ferramenta pedagógica também para trabalhar, né? Então, daí vem esse nosso interesse e comprometimento com a arte. Bom, respondendo assim mais precisamente a tua pergunta, né? A lei ela acabou sendo um movimento organizado no Brasil todo, né, por diversos partidos, deputados, setores culturais, que fizeram uma pressão muito grande e conseguiram consolidar essa lei, né. É importante frisar que teve papel importantíssimo, né, de 2 mulheres, 2 deputadas, que muito honram até a política no nosso país, que foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, né, que foi a relatora, e a deputada Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que foi quem propôs o projeto, né. Na realidade, tramitava 5 projetos falando sobre lei emergencial para os artistas, e a Benedita organizou esses 5 projetos num só, e conseguiu ter aprovação quase que unânime na Câmara de Vereadores, né, na Câmara de Deputados, né. Bom, então a gente começou o trabalho na cidade assim que soube da aprovação. Deixei no mudo aqui e me esqueci de botar de volta. Então, são destinados a todos os fazedores de cultura, então, a Lei Aldir Blanc.
Ela inclui também os donos de espaços culturais também? Como é que funciona essa questão? Certo. Serão 3 bilhões que irão para os estados e municípios, né? Metade para cada ente da federação. Uhum. O nosso município de Cachoeirinha, ele foi contemplado com 850 mil reais, né? Que 20% é do fundo de participação dos municípios e os outros 80% é do número da população do município. Isso nos deu um valor de 850 mil reais para o investimento na cultura. Já também, que eu sei que o teu programa tem muita gente de Gravataí que assiste também, por exemplo, o município de Gravataí vai receber 1.800.000, né? Um valor assim muito, que é uma população bem maior, né? Sim, sim. Bom, então esses recursos, eles se dividem prioritariamente em 3 itens. Serão o recurso emergencial de R$600 para os artistas, né? E o recurso de entre 3 mil e 10 mil reais para os empresários culturais, né? Enfim, empresários culturais aí engloba tudo, pubs, estúdios fotográficos. Eu tenho uma lista aqui que eu acho bom até para as pessoas, como diz, conhecer e saber quem pode, né? Aqui, ó. Então, entre quem tem direito, aqueles que têm CPF, aliás, CPF não, CNPJ, que são empresas, mas mesmo não tendo CNPJ, se é um coletivo cultural, um grupo cultural organizado e tem como mostrar o seu trabalho, que já venha trabalhando há uns 2 anos, por exemplo, também pode disputar o recurso, né? Por exemplo, se tu tem um coletivo que debate a questão do hip hop, pode ir lá e apresentar. Bom, então assim, ó, destinado a estúdios, pode ser estúdio fotográfico também, que entra na questão da arte visual, né? Companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centro de culturas, centro de tradições, museus comunitários, centro de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais indígenas, centros artísticos e culturais afrodescendentes, comunidades quilombolas, espaço de povos tradicionais, festas populares e regionais, carnaval, teatro de rua e demais espaços públicos, que é aí com os CNPJs, né? Seriam livrarias, editoras, sebos, produtoras de cinema, de audiovisual, ateliê de pintura, de moda, designer e artesanato, galeria de arte, feira de arte e artesanato, espaço de apresentação musical, literatura, poesia, literatura de cordel, espaços de centro de cultura. E também, né, a gente falou aqui na questão dos indígenas e quilombolas, também se é um município onde tem outros povos e comunidades tradicionais, esses também terão acesso para fomentar a sua cultura, né? Que a gente sabe que cada um desses povos tem a sua cultura. O povo cigano, por exemplo, é um povo que tem uma cultura própria, né? E que, infelizmente, acho até bom a gente falar nisso, não quero sair aqui da nossa pauta principal, mas é lamentável, né, a situação que está vivendo os povos e as comunidades tradicionais do nosso país com este governo, né, do presidente Bolsonaro, né? Sim, sim. Tá complicada a situação mesmo, né? Tá bem difícil. Mas olha só, falando a respeito da população de periferia, a população que às vezes tem um espaço cultural, que às vezes tem uma associação que oferece aulas, que oferece oficinas culturais, e que muitas vezes essas associações não têm um CNPJ. Como que essas pessoas vão acessar
através do CPF? Como é feito o cadastramento dessas pessoas? É legal essa pergunta que tu faz, porque depois ela tem um desdobramento também. Bom, as pessoas têm que procurar a prefeitura municipal, né, em todas as cidades, né. A lei está se aguardando a regulamentação e a data que os recursos chegarão nos municípios. Uhum. Bom, então os cadastros são feitos nos municípios. Todos esses artistas, com ou sem CNPJ, e aqueles que vão buscar a renda emergencial, que não receberam naquele outro projeto que implementou renda também, ela terá acesso, né? Então, esse é o principal, é procurar a prefeitura, né? Uhum. Bom, e a partir daí, né, nós entendemos que todas as manifestações culturais, elas devem receber recurso, né? Nenhum setor pode ser excluído, né? Vá da dança, à literatura, do hip hop, à música gaúcha, né? Isto é importante que a gente garanta que todos esses setores sejam contemplados. Uhum. Sim, sim. Então, o primeiro passo seria, então, essas pessoas, esses representantes de espaços culturais, procurarem as prefeituras para fazer um cadastramento. Faz um cadastramento na prefeitura, ou tem como fazer um cadastramento via internet também? Não, também a prefeitura está aceitando também o cadastramento via internet, né? Uhum. E nesses casos são recursos de 3 a 10 mil reais. Uhum. Né, que ainda não está definido pelas prefeituras, né, os critérios que vai definir quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos. Por exemplo, tu pega um pub que gera tantos empregos, que é de tal tamanho, coisa e tal, é uma estrutura. Tu pega o outro, que é uma estrutura maior, que recebe mais show, mais gente trabalhando. Provavelmente será feito assim, né, critérios que possam contemplar de maneira democrática todo mundo, né? Uhum. E como é que é feito a comprovação de que tu está exercendo aquele papel? Como é que tu vai comprovar? Eu tenho um espaço cultural, como eu vou comprovar que eu tenho esse espaço cultural? Como é que eu vou comprovar que eu tenho uma tal banda? Enfim, como é que é feita a comprovação disso? Vai ser no momento da inscrição, né? No momento da inscrição, eles vão pedir alguma documentação, tipo fotos dos trabalhos, instrumentos que comprovem realmente a atuação, tanto dos artistas como dos espaços que vão ser contemplados, né? Uhum. E esses espaços, eles vão receber um valor X ou Y, não sabemos ainda, né, qual que vai ser esse valor, cada um depende do tamanho, né, de cada lugar, como tu tinha falado, né? Pode ser um dos critérios, né? Sim, sim. Eles recebendo esses valores aqui, como que eles devem aplicar esses valores? Tipo, eu recebi, tenho espaço cultural, vou receber, sei lá, 3 mil reais. Esses 3 mil reais, eles devem ser aplicados no próprio negócio, tem que ter comprovação do que tu fez, como tem na Lei Rouanet, né, que tu tem que comprovar, tem que botar direitinho o que tu fez com aquele valor, ou é indiferente? Não, vai ter que ter a comprovação de onde foi investido, e também vai ter que ter uma contrapartida. Ah, tá. Né? O dinheiro, o artista recebe o recurso, mas ele vai ter que apresentar uma contrapartida, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo do Arte Suburbana. Como é que é o nome do programa mesmo? O Entrevista. Esse é o Entrevista. Entrevista, isso, eu não lembrei qual era. Entrevista. Bom, ele é um programa de cultura. Ele trata da cultura, ele fala da cultura. Bom, o programa, nós temos a prova de que ele é um programa. Eu assisti 2, né? Mas vocês já estão no... É desde maio que está... Desde maio. Já tem uma série de entrevistas que Sim. Todas elas tratam do tema da cultura, né? Então, bom, este é um programa, isso é um vídeo. Vídeo está aqui na lei que pode receber recurso.
pode ir lá e cadastrar aonde se encaixa o vídeo, né? Bom, aí tu vai ter que depois fazer uma contrapartida, bom, que pode ser a própria entrevista com artistas, pode ser a divulgação de eventos culturais que vão estar acontecendo, né? Enfim, então, assim, tem várias situações que elas são possíveis de inserir aqui no processo, né? Só que sempre com aquele cuidado, assim, da gente poder contemplar tudo. Por exemplo, o vídeo, né? É uma coisa que tem que ser contemplada. Talvez tenha alguém na cidade que queira produzir um vídeo, que já produziu, que trabalha com isso. Bom, vai lá, faz a inscrição, se é com CNPJ, sem CNPJ, deixa bem especificado, né? Mas também eu acho que tem um outro tema que a gente vai ter que cuidar muito nisso, que, como eu te falo, primeiro, garantir todas as manifestações culturais, né? Segundo, nós entendemos, e o Fórum da Cultura de Cachoeirinha tem discutido isto, que nós precisamos criar um mecanismo aonde os artistas acompanhem todo o trabalho que vai ser feito de cadastro, né, que avaliem este cadastro, né, que certifiquem, né. Isto é um trabalho que tem que ser feito pelos artistas, por quem faz arte, por quem faz cultura. Estes sim conhecem para dizer se o que está ali é arte ou não, né. Então a nossa ideia, eu inclusive procurei a Câmara de Vereadores e sugeri aos vereadores que criassem uma frente parlamentar, né, de acompanhamento à implementação da Lei Aldir Blanc em Cachoeirinha. Sim. Bom, este vai ser um instrumento que vai estar acompanhando a implementação, né? Porque a gente entende, se der qualquer problema, bom, tem que procurar Tribunal de Contas, Ministério Público. Bom, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que tenha transparência, que seja um processo totalmente democrático, né? Então, a Frente Parlamentar é um instrumento. O Conselho Municipal da Cultura é outro instrumento que pode estar ali. O fórum ao qual eu pertenço é um instrumento que pode estar ali também. Então, a gente quer criar um conjunto, um sistema de entidades da sociedade civil que possa acompanhar, né? E também a ideia de criar um comitê gestor de acompanhamento da implementação da lei, né? Porque, como eu te digo, né, nós temos que fazer algo democrático e transparente, né, que realmente contemple todo mundo. E às vezes eu me preocupo muito, porque a gente sabe que o poder público às vezes tem muita dificuldade na implementação de um projeto, de um fundo que o recurso não recebeu, aquela coisa toda. Então, eu acho que a fiscalização ela é importante. Sim, sim. E ter membros da comunidade artística fiscalizando, né? Isso é muito importante, né? Para que todo mundo receba esse recurso, e não só a panelinha que está ali mais nos centros, né? Que as periferias também tenham acesso a esse tipo de auxílio, né? Leonel, esta preocupação... Pode falar. Desculpa. Não, essa preocupação é importante, né? Porque a cultura popular, a arte da periferia, né, ela tem que estar presente também no processo, né? Porque esta lei, esses recursos são de todos os artistas, né? Então, a gente tem que fazer que isto aconteça. Então, quantas modalidades que tem, então, essa lei? Tem o auxílio, aquele de R$600. O auxílio de R$600, o subsídio, que vai de 3 mil a 10 mil reais. Terá também uma linha de crédito especial para empresas que terão um subsídio menor e um juros, aliás, um subsídio menor e um prazo maior de pagamento deste financiamento, né, que é para tentar, inclusive, pagar dívidas que essas pessoas herdaram, né, com a pandemia
e as dificuldades que tiveram com seus negócios, porque a gente está acompanhando que os primeiros que pararam, né, foram os artistas, foram os músicos, as empresas de cultura, e também tudo indica que serão os últimos que voltarão a trabalhar. Tem nem previsão então, ainda, né? Não tem nem previsão. Então, assim, essa lei foi um negócio muito bacana, né? Foi um negócio muito bacana, e que é um papel do poder público do Estado, né? Ajudar as pessoas nesse momento. As pessoas não estão trabalhando para frear essa pandemia, né? As pessoas estão em casa, elas estão em casa não é porque elas querem, né? Elas estão em casa porque, é um processo que tu tem que parar de trabalhar para ajudar a pandemia. A mesma coisa, eu sou professor, estou dando minhas aulas também, tudo aqui pelo computador. Uhum. Justamente para não gerar mais contaminação, coisa e tal, né? Que eu até acho um absurdo. Aí tu tá em casa dando aula, né? E tá recebendo para estar em casa trabalhando, tu pegar e sair para a rua. Não, meu lugar é ficar em casa mesmo, entendeu? Né? Não é contribuir para esse processo. Agora, o artista, tá fazendo, é mais difícil para ele, né? Agora tu pega assim, esta lei, o que acontece, que ela pode agora, nesse período, Dana, ela pode ser... Não é isso que eu ia te falar. Eu ia te falar outra coisa, que aí eu vou entrar na pergunta que tu fez. Tá, então, os 600 emergenciais, os subsídios de 3 a 10 mil reais, as linhas de créditos de banco público com subsídios menores e prazos maiores, e o outro elemento é as chamadas públicas, que uma parte do recurso fica destinada para os editais, né, para os prêmios e para os projetos. 20% desse volume é para apresentação de projetos, prêmios e editais que as prefeituras vão montar e os artistas vão lá e vão disputar, né? Vão fazer o seu projeto com custo tal, vão receber o seu dinheiro pelo projeto, e aí também aquela coisa que eu falei, depois tu tem a contrapartida que tu vai fazer. Se o teu projeto ele é um projeto que pode ser feito agora, nesse momento da pandemia, né? O projeto, por exemplo, este programa cultural, né? Isto tu pode seguir trabalhando durante a pandemia, né? Bom, mas também tu poderá participar dos prêmios, chamadas públicas, editais, e as apresentações acontecerem pós-pandemia. Uhum. Né? E como prioridade as escolas públicas para levar esses trabalhos que forem sendo contemplados, né? É uma maneira do Estado te pagar e tu depois paga o trabalho, né? Na realidade, tu não está ganhando nada, tu vai ter a tua contrapartida depois, né? São as políticas públicas, né, que o Estado precisa criar para fomentar a cultura. Os editais, então, eles são diferentes daquele, como posso dizer, daquela modalidade que vai requisitar um valor de 3 mil a 10 mil, é outra coisa, o edital outra coisa. Modalidade. Esses editais ainda não foram colocados em ação ainda? Não, também não, está se aguardando a regulamentação nacional, aí as prefeituras vão poder começar a trabalhar. Ficou obrigado na lei que 20% dos recursos, né, que vão vir para o município, no mínimo, aliás, não é 20%, no mínimo 20% será para chamadas públicas, os editais, os prêmios e os projetos. Ou seja, no nosso caso, aí é 850 mil, 20% seriam 160 mil reais para projetos. Uhum. Né? Bom, pode ser mais, né? Talvez não tenham empresas que recebam o resto do valor, empresas e entidades e associações, aí aumenta o volume do dinheiro para os projetos. E os 600 reais serão pagos com recursos do Estado. Uhum. Né? Isso também ficou bom, porque aí não entra ali nos 850. Pelo menos essa era a informação que se tinha, né? Que essa parte fica com o Estado, que o município fica só
com o item dos subsídios de 3 a 10 mil e com os editais, as chamadas públicas. Tá. Então, tu frisa para mim de novo de onde vão vir todos esses recursos, para não vir ninguém pensando, porque tá tirando recurso da saúde, tá tirando recurso de não sei de onde. Às vezes a pessoa não sabe nada, não é informada, não busca informação e sai falando sem saber. Então, frisa bem para mim da onde vão sair todos esses recursos que vão ser utilizados na Lei Aldir Blanc. Essa pergunta é bem legal, Dana, porque como a gente ouve isso, né? Muito. As pessoas não conseguem entender que a cultura é um elemento fundamental da cidadania, tanto como a saúde, como a educação, como a segurança, né? Sim. Bom, a cultura e esporte tá super ligada. Isso te traz saúde, te traz educação, conhecimento, te traz segurança, porque tu leva milhares de jovens para participar de projetos culturais. Né? Oi? Está na Constituição. É verdade, né? Cultura e tem direito à educação. Claro. Bom, e também, e a outra coisa, assim, né? Acho que é tranquilo aqui para fazer a crítica no programa, né? O nosso presidente é um cara que dá para se dizer que é um cara inimigo da cultura, né? Eu não sei como é que o cara consegue. Outro dia eu até conversava isso, mas que ódio, que raiva que esse cara tem do meio ambiente, da cultura e dos povos e das comunidades tradicionais. É um horror, assim, parece que são os 3 segmentos que ele tirou para perseguir. Bom, então, assim, esse dinheiro, ele é um dinheiro que está vindo, ele é um dinheiro público, é um dinheiro dos nossos impostos, não é um dinheiro do Bolsonaro, né? Não é dinheiro do Bolsonaro. Esses recursos estavam todos locados no Fundo Nacional da Cultura. Era um valor que é da cultura, que está na Constituição, como tu coloca. Esse valor é da cultura e estava lá no fundo. Tá? Bom, e este valor todos ele vai ser transferido para os estados e para os municípios. A princípio, o município que tem o seu fundo municipal é transferido de fundo a fundo. Uhum. O município que não tiver fundo municipal, ele vai ter que abrir uma conta específica, né, uma conta específica para implementar a lei e os recursos vai saindo desta lei específica, né? Uhum. Nós, em Cachoeirinha, temos um fundo, mas ele é um fundo que não tem CNPJ. Por isso, ele não vai poder receber o recurso no fundo. Vai ter que ser aberta uma conta específica para implementar a lei, né? O que é uma pena, que a gente tem que sentar com a prefeitura e criar um CNPJ para o nosso fundo, para ele poder receber recursos de qualquer lugar, público, privado, de bancos, de entidades, enfim, né? Quanto mais dinheiro, de ganhar, né? Quanto mais dinheiro o fundo tiver, melhor, né? Então, esses recursos, eles estavam ali, todo ele locado no Fundo Nacional. E já começa também, Dana, um debate que eu acho muito importante, que a lei Aldir Blanc ela não seja um projeto de governo, mas sim um projeto de Estado. O que eu quero dizer com isso? Que ela se torne uma lei para sempre, aonde os recursos nacionais sejam passados para os estados e os municípios, e os estados e os municípios façam a aplicação dos recursos, né? Infelizmente, acabou vindo esse... Cachoeirinha, por exemplo, acho que Gravataí também, nunca a cultura recebeu tanto recurso. Talvez tu somar os 10, 15, 20 anos atrás, não chega a 850 mil para fomento direto, né? Para artista e para cultura. Né? Então, isso aí será algo super positivo se a gente conseguir criar isso todos os anos, né? Depois que passar a pandemia. Foi muito bom conversar contigo, porque esclareceu diversas dúvidas. Acredito que muitas dúvidas ainda vão surgir, né? Sim. Caminho, né? Mas, enfim, eu acredito que muita gente ficou esclarecida, né? Muita gente não sabia nem da existência dessa lei, né?
Não, e bom também porque a gente acabou criando aqui um espaço de divulgação também, né? Para os artistas, né? Essa é a Procurar a ideia. prefeitura, né? Fazer o seu cadastro. Uhum. Entrar lá no site da prefeitura O tem o site edital, é também, né? Não precisar ir, pode ser via site, né? tem o edital lá no Diário Oficial, saiu no mês de julho, dia 3 de julho, se eu não me engano. Saiu lá, Uhum. tem o PDF lá com todos os detalhes ali da lei. Se ficar alguma dúvida, pode ligar para a prefeitura ou pode ir lá pessoalmente, né, para se informar e sanar essa dúvida, né, do assunto da Lei Aldir Blanc. Tem mais alguma coisa que tu queira colocar, Leonel? Que seja... Não, só isso, né? Reafirmar a importância das pessoas, dos fazedores de cultura, procurarem a prefeitura, né? Fazerem seus cadastros, que esses recursos que estão chegando não é um favor nenhum do poder público para nenhum trabalhador, né? Isso aí é uma obrigação, né? São recursos públicos que todos pagaram e agora é a hora da gente ser solidário e ajudar todo mundo, né? Sim, é um dinheiro que saiu da gente e que vai retornar para a gente. Então não é porque o presidente é bonzinho, É, foi lá, deu é, uma canetada, nossa, como ele gosta da cultura, oh, é. não. Não, é porque realmente teve uma pressão popular muito grande. Então tá, gente, se ficou alguma dúvida, vai lá no site da prefeitura da sua cidade, entra em contato, liga, enfim. Muito obrigada pela tua presença, Leonel. Eu, Leonel. eu que eu que quero agradecer, gostei muito, fico à disposição. Tomara que a gente possa estar falando depois que o recurso chegar, dê muito trabalho legal que vai ser feito em Cachoeirinha, na área da cultura, É verdade. aí no programa, né? Que eu acho que o programa é muito legal porque é um espaço assim. São raros, são poucos os programas que a gente tem para discutir, falar e conversar sobre cultura, né? Tu tá de parabéns, Dana, baita iniciativa, muito legal, né? E muito honrado e feliz, como falei, de ter participado, né? Eu que agradeço a tua presença. Gente, agradeço também a presença de vocês por estarem aí nos assistindo. Então, toda terça-feira, Arte Suburbana Entrevista, às 6 horas da tarde. Então, até a próxima semana. Um abração, beijão e até! Valeu, tchau.